amor, meu Deus. Oh, Senhor, nos enche da tua presença, Pai. Vai arrancando de nós tudo que não provém de ti, Senhor. Pois somos carnes, somos falhos, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, para buscar a tua presença, para ser cheio, Pai, ser cheia, Senhor, de ti, para que possamos perdoar, para que possamos amar ao próximo, para que possamos, Senhor, querer trazer as pessoas para a tua casa. Oh, Senhor, o mundo já é do maligno, Pai, mas nós estamos aqui a cada dia, o Senhor nos dá chance de nos consertar contigo. Nós não somos perfeitos, Senhor, mas nós queremos buscar, Senhor, a perfeição, porque nós sabemos que só estará nos céus aquele que é perfeito em obra, Senhor, aqui na terra. Oh, Senhor, nos molda, nos enche, Pai, que possamos ser melhores a cada dia, Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor, que o Senhor venha crescer, Pai, em nós, que as pessoas venham olhar para a gente, que as pessoas venham ver o Senhor em nós, Pai. Oh, nos aviva, Senhor, nos aviva, Pai, nos dá ânimo, nos dá força, Senhor, para buscar a tua presença e fazer a tua obra. Eu abro este culto, Pai, a ti neste momento, Senhor. O Senhor já está conosco, Pai. E nós te louvamos, nós estamos alegres pela tua presença em nós. Toma os louvores que vão ser entoados aqui, a adoração, toma a palavra, toma todo momento, Pai, deste culto a ti. O culto não acaba só aqui, Senhor. O culto, ele continua, meu Deus. Continua em todo lugar que nós estejamos, iremos estar na semana, meu Deus. O culto continua, Pai. Ele já amarra a boca do leão e da serpente, Senhor. Toma a frente, Pai, desta casa, deste templo, deste culto, dessa igreja e dessas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Oi, irmão, vai sentar, irmão. Passa por isso, fazer parte do culto com a gente, fica à vontade. Senta aí para receber a palavra, para adorar ao Senhor, fica à vontade. Amém, bispo? Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Enquanto o bispo prepara o envio ali, abra as suas Bíblias em Hebreus 13, versos 8. Isso, amém. Hebreus, você que está em casa, seja bem-vindo, continua na live aí conosco. Nós estamos aqui abrindo este culto ao Senhor, viemos cultuar ao Senhor em alegria, em gratidão, porque o Senhor é bom. Hebreus 13, 8, já vou ler, é bem pequenininho, mas eu quero trazer a sua memória hoje. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8 diz: Jesus é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e continua e será para sempre. Jesus Cristo na minha e na sua vida. Amém? Podem sentar enquanto o bispo prepara o louvor aqui. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras às 20 horas para cultuar ao Senhor e domingo às 18 horas para também cultuar ao Senhor. E Jesus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso vamos firmar nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. O que é a rocha, bispa? A rocha é Jesus. O que é o homem prudente que edifica a casa na rocha? É aquele que serve ao Senhor, que ouve a palavra dele e que pratica a palavra dele. E as tempestades são as crises, são as guerras, são as lutas, são as provações. Mas o homem prudente que edifica a casa sobre a rocha e não sobre a areia, é uma casa, né? Tem uma pessoa que constrói casa. E a gente sabe que casa é uma construção. Lá em Mateus 7, 24, diz muito claramente: o homem prudente edificou a sua casa na rocha. Homem prudente, aquele que ouve e pratica. O que é a rocha? Jesus. O que é a casa? É aquilo que você está construindo, uma estrutura segura do Senhor. Então, nessa noite, lembre disso, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E não firme a sua
casa sobre a areia, porque o vento chega e a sua casa desmorona. Então vamos firmar a casa sobre a rocha, que é Jesus, a rocha forte, a rocha que salva, a rocha que liberta, a rocha que cura. A sua casa e a sua família, elas serão edificadas sobre a rocha. Põe a tua mão para cima e diga assim: eu vou edificar. Cadê a sua voz, crente? Eu vou edificar a minha casa sobre a rocha que é Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor e vamos louvá-lo. Em nome de Jesus. Seja prudente, irmão. Edifique a sua casa sobre a rocha. Se quiser ficar em pé, pode ficar. Fique à vontade para adorar como quiser. Você não faz ideia do que estou fazendo. Mas essa prova está te amadurecendo. E na tua casa na rocha, onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio veio o sofrimento. Não permita que essa outra coisa não mais. deixa Jesus fazer. Deixa eu trabalhar no meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Um amanhã não te pertence. Confia nele. Deixa seus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos sonhos, os meus planos. Volte a sonhar. Volte a orar. Volte a buscar. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes você tem sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz. Deixa Deus fazer. Deixa ele cuidar. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa meus projetos comigo. Deus não erra. Deixa eu cuidar dos Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os planos de Deus não falham. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao seu coração. Esse que eu planejei, é que eu desejei, é o que eu reservei pra você. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer subiu. Os projetos são grandes. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa ele fazer. Deixa ele cuidar. Trabalha, Jesus, no nosso meio. Trabalha como se não quer, Senhor. Pela nossa. Deixa seus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. Oh, Espírito Santo nos enche. Então Nós deixamos, Pai. Faz conforme a tua vontade, não a nossa. deixa. Paz, Senhor. Aplauda em nome de Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Mas para isso, deixa Ele fazer conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle. Quem começou a boa obra é fiel para continuar. Talvez os seus olhos estão olhando e está vendo nada, mas olhe com os olhos espirituais e você verá a casa
casa sendo construída sobre a rocha, o vento chegando, dai, olha, sobre a oh Deus, nós estamos aqui, Pai, para firmar nossa casa sobre a rocha, Senhor. Completa a obra em nós, em nome de Jesus. E agora vou falar.
casa do Senhor. Nós estamos aqui no culto, né? Prestando culto a Deus. Como eu costumo sempre dizer, não é religião, é Jesus. E Jesus está aí para todos. E Ele está aqui nessa noite. E Ele vai falar contigo. A bispa está um pouquinho louca, porque esse tempo tem muita água gelada por conta do calor. A minha garganta não aguenta. Mas, como eu costumo dizer, não é voz bonita, não é, né, saber técnica, saber cantar, não. É saber adorar, né? Só aí você levantar a mão para cima, você já está adorando ao Senhor. Então, nessa noite, Deus vai continuar falando através dos louvores, já está falando e vai falar também através da palavra. E como eu li aqui nessa noite, firma a tua casa sobre a rocha. O que é a rocha? É Jesus. Pode sentar. A rocha é Jesus. Seja um homem prudente e procura buscar Jesus. Foi o que eu fiz há anos atrás. Eu vivia uma vida destruída ali em Salvador, Bahia. Nada da minha vida dava certo, principalmente a área sentimental. Eu sofri muito, fui espancada. A família me rejeitava, ninguém me queria por perto. E o Deus da minha tia, que minha tia se converteu e orou ao Senhor e se converteu a Ele, e através da minha tia ela orou pela minha vida. Não é religião, é Jesus. E hoje eu sirvo a esse Jesus lindo, maravilhoso. E os meus parentes de lá da Bahia, hoje, ao invés de não me querer mais por perto, hoje eles me querem por perto. Quando eu vou na Bahia, eu abrigo na minha casa, vem na minha casa, vem na minha casa. E hoje eu sou referência. Uma mulher de Deus, casada, mãe de 3 filhos. E no lugar da vergonha, Deus me deu dupla honra. E você que entrou aqui, talvez acreditando que não tem mais jeito, tem jeito sim. Não é religião, é o nome de Jesus. Você tem livre acesso a Ele. O véu foi rasgado e você pode fechar os seus olhos e dizer: Jesus, ser comigo. Deus hoje me livrou de um assalto. Eu tenho uma parceria com um salão ali em Guarulhos, que todos os 2 meses eu ganho lá Botox, né? Aí tava ruimzinha a raiz. Deus me livrou de um assalto. Eu fui ali hoje à tarde, antes de vir para cá, e eu cheguei naquele lugar, comecei a louvar, colocar o louvor lá, porque quando elas sabem que eu vou, elas colocam o louvor, né? E eu amo, e fiquei lá cantando, passando meu cabelo bem rapidinho, que era bem pouquinho em cima, só para esticar a raiz, né? Crente também se cuida, né? Mulher de Deus tem que estar bonita, cheirosa, né, Dani? Eita glória! E quando eu estava ali, ela fez rapidamente, começou a chover. E o bispo estava em outro local. E eu disse: quem tem guarda-chuva que me preste? Porque esse cabelo todo liso, bonito desse jeito, vai molhar já é. Aí uma das meninas pegou lá o guarda-chuva, me entregou, eu fui para casa. O bispo logo chegou. Depois eu fui lá entregar o guarda-chuva dela, porque ela ia para casa logo após, estava chovendo. Quando nós paramos o carro, ela estava voltando, tinha umas 8 mulheres na porta, chorando desesperada. Aí o bispo parou o carro. Quando olhamos para lá, ela disse: fomos assaltados. Eu saí de lá, só fui em casa. Esperar o bispo chegar, não foi 5, 10 minutos, voltei no meio do rastro, fui a pé, voltei de carro, e assim que eu saí, o homem entrou lá com uma arma e assaltou, e eu não estava lá. Então, e eu lembro que quando eu entrei no salão, eu sempre, quando eu vou para os locais, eu acordo de manhã, eu saio de casa, e você fala: gente, não é religião não faz nada. É a sua intimidade, tanto é que nossa igreja, íntimos com Deus, para levar você a buscar a Deus, não religião, né? Aquele toque mais religiosos, como tem igrejas aí que seguem. Aqui nós queremos que você seja íntimo. Eu entrando no salão desse jeito, do nada, mas para mim foi do nada, mas para o espiritual foi tudo. Eu entrando no salão disse: Deus, me cobre com teu sangue, que seja rápido esse botox no meu cabelo, que tem que ir para a igreja, vai ter evangelismo, vai ter culto. Em nome de Jesus, amém. Entrei no salão, fiquei lá uns 40 minutos. Ela veio no cabelo, eu saí. Quando eu voltei, elas tinham sido assaltadas, levaram o celular, levaram alianças, tinha pessoas chorando. Ele foi muito violento, esse ladrão. Que Jesus liberte esse homem em nome de Jesus. E eu não sei se acharam, ela estava lá
dando queixa, né? Que hoje em dia é tudo online, não sei. Aí eu fui lá e dei uma palavra, orei por elas e saí. Ou seja, Deus é Deus de livramento, é Deus de intimidade. Aqui a gente prega que você tem livre acesso a Ele, você pode falar com Ele. O véu foi rasgado, Ele morreu na cruz por mim e por você. Então não depende só de quem está aqui em cima fazendo o culto, não. Depende de você que está aí no seu lugar também, fazer o seu culto ao Senhor, buscar intimidade com Ele. Você tem livre acesso. E eu vou repetir essa frase: não é religião, é o nome de Jesus que salva, cura e liberta. E aplauda o nome do Senhor. Vem Cristo! A glória, Deus abençoe. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus. Shalom, shalom para todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Que Deus fale com vocês hoje. Está vendo esse rapaz aqui? É como se eu conhecesse ele de algum lugar. Não foi você que me pediu 10 mil emprestado, eu te emprestei. Você pagou tudo direitinho. Foi. Hoje ninguém nem prestando dinheiro para ninguém. Oh glória! Vamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês. Eu estava ainda agora meditando sobre a palavra, repassando de novo. Aí teve um toque que eu ia tocar aqui agora, e Deus falou no meu coração: não. Esse toque você vai deixar para domingo. Eita Jesus! Domingo o negócio vai ferver aqui nesse lugar. Quem está nos assistindo aí, aqui é o Bispo Miguel Serra, da Igreja Ministério Íntimos com Deus, da Avenida Itaberaba, 4987, Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo. A nossa igreja tem culto sextas-feiras às 20 horas e domingo às 18 horas. E nós estamos aqui no segundo andar, em cima do Habib's, e lá em frente ali, ó, é o Terminal Cachoeirinha. Você pode pegar ônibus em qualquer lugar de São Paulo, salta em alguma outra estação, de outra estação pega até chegar aqui, você vai saltar em frente a isso, não tem como se perder. E para cá, e você vai ser edificado no nome de Jesus. Eu tenho orado muito, amados. Quem nos acompanha nas orações aí da madrugada, do dia, mensagem, vídeo. Hoje é 30, né? Domingo eu começarei a subir ao monte novamente, meus 12 dias de subidas ao monte. E eu tenho observado que as pessoas estão pregando o Evangelho, já falei muito isso aqui, o Evangelho da facilidade. Vem para a igreja, a porta está aberta, você vai ganhar um carro, uma casa, e tudo, é só flores. Só que eu vejo que os pastores, muitos líderes, não estão ensinando as pessoas a serem fortes, não estão ensinando as pessoas a ter dependência de Deus. E por isso a gente vê um monte de gente por aí fraca espiritualmente. E quando vem um problema, a pessoa desanda de Deus. Isso não é o propósito de Deus. Deus quer que a gente seja forte, enfrente tudo de pé. Eu acho que o que eu estou falando aqui se define em um versículo que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, a estimativa de Deus, não tem uma estimativa no mundo de cada 10, não sei o que lá, não sei o que lá. A estimativa de Deus é de cada 11.000, uma pessoa que serve a Deus poderá ser atingida por alguma coisa, mas ainda se for fiel, terá livramento. Então, nós temos vivido isso na nossa vida. Nós vamos falar algumas coisas aqui para vocês, e até em relação ao que a minha esposa falou agora também, em relação ao que eu preguei também esses dias na madrugada, mandei a mensagem. Deus vai falar conosco hoje. Diga comigo assim todos, diga: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o que eu necessito ouvir, não o que eu quero ouvir. Fala comigo, guarda minha vida, minha casa, minha família, me livra de todos os ataques do mal e protege tudo que eu tenho, em o nome de Jesus. E fala comigo, Senhor, muda minha história, muda minha vida, em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias aí no livro de Lamentações,
Lamentações, quando você ouve falar lamentações de Jeremias. Então é logo depois do livro de Jeremias, depois de Isaías, depois de Jeremias, aí depois vem Lamentações. Ouça aí o que Deus quer falar contigo nessa noite, e com certeza você será muito edificado. A sua Bíblia, vamos lá. Lamentações. Aqui, deixa aqui um ponto aqui. Lamentações. Achou aí? Vamos lá, Lamentações capítulo 3. Lamentações 3, verso 22. Que diz assim a palavra do Senhor. Lamentações 3, 22. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Versículo 25. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Vamos ficar até aí. Depois eu leio o restante. Essa palavra veio ao meu coração. Eu conversando com algumas pessoas esses dias, e até mesmo mediante um livramento que a minha esposa teve, a gente sempre ouve algumas pessoas dizer assim, que não está especificamente tão claro assim na Bíblia, mas as pessoas vivem dizendo assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Especificamente não está escrito assim na Bíblia. Está escrito na Bíblia que o justo cairá até 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Mas muitas pessoas usam essa frase: o cair é do homem, o levantar é de Deus. E muitas pessoas se apoiam numa palavra como essa, e eu vou logo dizer direto, logo desde o início. Elas se apoiam numa palavra como essa para ter liberdade para pecar. Até a misericórdia de Deus é grande, a misericórdia de Deus é grande. Eu já vi outros, talvez alguém já ouviu alguma vez aqui. Esse negócio de dizer que tem que ser crente, tem que buscar a Deus, tem que ir para a igreja. Você acha que Deus vai pegar a alma de alguém, a vida de alguém, e entregar de mão beijada para o diabo e levar para o inferno? Alguém já ouviu isso aí? Só que não é Deus que pega a alma de ninguém e diz: aqui ó, diabo, aqui ó, toma. Não. É a própria pessoa que vai. Mas que nem o seu boneco, eu vou pagar ela. Mas na verdade, o que a Bíblia está dizendo é isso aqui que nós acabamos de ver. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Na outra versão diz assim mais claro: a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Por quê? Porque a sua compaixão, o seu amor não falha para conosco. Na parte final de vocês diz o que aí? A misericórdia não falha, não tem fim. Olha aí, ó. Quando a gente ouve isso aí também, aí as pessoas dizem: não, Deus está dizendo, já está mostrando aí, que não tem fim. Não acaba nunca a misericórdia do Senhor. Nunca vai falhar. Nunca vai ser tirada de nós. Aí eu vou dizer assim: epa, não é assim. Quando a Bíblia está mostrando para nós aqui que a misericórdia dele, de Deus, é a causa de nós não sermos consumidos, é exatamente por quê? Porque Deus tem compaixão. Deus percebe, Deus sabe a fragilidade do homem, Deus conhece o nosso defeito. Mas não é como outros. Alguns outros dizem assim: porque a carne é fraca. E o pecado é o quê? Vitamina?
É B12? É ômega 3 para carne? Não. Todo mundo gosta de usar essa palavra. O cair é do homem, levantar é de Deus, a carne é fraca. Deus sabe que nós somos pau. Olha o que tem de gente que usa as coisas todas. E eu vou dizer de novo para eu falei agora. Para dar motivo para pecar. Ele achando que ele continuamente andando no pecado, Deus sempre vai ter misericórdia. Não é seu nome? Emerson. Denison. Nome chique, nome de quem tem dinheiro. Denison. É igualzinho que o nosso James. Nós temos na nossa igreja o James. É o James, não está prestando aqui de o Denison. Então veja bem. Aí algumas pessoas falam dessa misericórdia, falam do amor de Deus, falam da paixão de Deus por nós, do carinho, do zelo. Mas ninguém, como se costuma dizer, ninguém faz por onde andar como Deus quer. Eu ia dizer isso. Vamos dizer que o Denison me empreste, que isso nunca vai acontecer. Não, esquece. Fulano de tal aqui emprestou dinheiro para ciclano aqui. Quando foi no período certo, ele não pagou. Aí ele vai lá e diz assim: cadê o dinheiro que eu te emprestei? Não, mas. Aí passa o tempo, ele vai de novo e pede dinheiro de novo emprestado. Aí ele vai, pede dinheiro emprestado e não devolve de novo. Por quê? Porque sabe que essa aqui tem uma certa condição, que talvez ele ache que não vai ligar. Não é questão, às vezes, para algumas pessoas, do dinheiro, é questão do caráter. Quando for, eu creio que até na segunda ele deixa passar, ele vai olhar a situação do rapaz e diz: não, o bichinho está complicada a situação dele. Aí conversa com a esposa e diz: mas ele está achando para mim que não é filha, mas por que ele está passando? Ele está feito do lado dele, vamos dar mais uma chance. Aí vai dar empresta a segunda vez, de novo não paga. Eu vou dizer assim: na terceira vez ele vai conseguir de novo esse dinheiro? Não. Porque não vai se tratar da questão do dinheiro, porque esse aqui tem muito. Olha como é que ele está aí, ó. Bem sucedido, próspero. E esse aqui só tem esse negocinho aqui, ó. Papai, a apresentação legal. Mas por causa da falta de palavra, da hombridade, do caráter, ele diz: eu não vou fazer mais isso. Não vou emprestar dinheiro. Às vezes ela até chegou e falou o seguinte: o que você me pediu emprestado, esquece, você não me deve mais nada, mas também eu lhe digo, nunca mais me peça nada. Ou seja, fechou uma porta. Ele já sabia que tinha alguém que podia dar alguma coisa para ele sempre quando fosse necessário, se ele tivesse palavras. Agora preste atenção nisso em relação a nós e Deus. De todos os dias a gente está cometendo o mesmo erro, todos os dias a mesma falha. E eu tenho falado aqui sempre na igreja que Deus perdoa todos os pecados. Agora aquele pecado que a pessoa comete continuamente, diariamente, já não é mais o pecado. Não, já é prática do pecado. A prática do pecado é uma coisa que não sai do corpo da pessoa. A pessoa vive e mexe, está lá de novo. Vai passar uma semana, vai passar pouco, mas de novo ele está lá. É uma pessoa que não se afastou definitivamente daquilo. É como eu estou dizendo. Falo isso de teto aberto aqui em cima aqui é um altar. São 35 anos sem colocar um baseado de maconha na boca. 35 anos. 35 anos sem tomar uma dosezinha de cachaça. E olha que eu levantava de manhã. Em meia hora, se eu não tomasse a minha dosezinha de cachaça, eu começava a me tremer todo. Aí durante o dia todo, no dia que eu estivesse na balada, era cachaça o dia todo, o tempo todo, cerveja, cigarro. Você tem noção do que é 35 anos sem colocar um baseado, uma cachaça na boca, um uísque, a Campari, gostava de Campari. Eu dava Campari com mel. Eu me viciei com Campari com mel, sabe quando? Porque me disseram que quando você estivesse muito gripado, era só colocar mel e Campari. Aí eu fui nessa besteira. Cheguei bêbado um dia desse no açougue, isso que foi? Eu fui tomar Campari com mel, eu tomei claro a garrafa toda. Sabe como foi que eu me viciei na cachaça? Por causa da caipirinha. Eu não suportava a cachaça, era só cerveja. Então uma pista, um levou outra pista, como diz a Bíblia. Aí me sugeriram a caipirinha. Rapaz, toma aí, açúcar e limão. Eu digo:
Eu querendo me enganar, né? Não, vou experimentar. O cara botou meio copinho assim, aí eu tomei meio copinho. Rapaz, é gostoso. O limão, o açúcar, né? Não gostou, gostei. Desce mais um aí. Mais outro. Estou falando aqui diante de Deus. Filha, você cheguei, comentei isso contigo. Eu não sei como eu cheguei em casa. Não sei como. Eu estava a mais de 20 quilômetros de casa, na praia. Eu não sei como cheguei em casa. Eu só fui saber no dia seguinte, no dia depois, sei lá quando, que chegaram para mim e disseram: você enlouqueceu. Eu falei: como assim? Você arranjou barraco com alguém, você derrubou, você brigou com gente, bateu em você. Eu digo: a polícia saiu de roxo aqui, a polícia saiu de aqui, certo? Mas como eu vim de casa de ônibus, eu peguei ônibus, pegou. Vomitou dentro do ônibus. Quando a gente desceu doce, eu tive que carregar você para a sua casa. Eu digo: rapaz, que vergonha, do cara caipirinha, do doce e do limão da caipirinha. Depois disso, a caipirinha já não fez mais efeito. Aí entrei para a cachaça, pronto, a minha vida acabou. Mas veja bem, você fiquei com Deus que não foi. Alguém está pensando nisso aí? Veja bem, então as pessoas continuam praticando a mesma coisa. Presta atenção. Se nós, seres humanos, é claro, evidente que a gente não pode se comparar com Deus. Se nós, seres humanos, alguém falhar conosco várias vezes, a gente não confia mais. Agora você acha também que Deus também não tem limite? Deus tem limite. Primeiro, estou falando da misericórdia. Agora vamos juntar duas coisas. Ele está falando que a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque continuamente nós ficamos fazendo algumas coisas que Deus não gosta. E Deus continua tendo misericórdia. Muitas das vezes, por causa da misericórdia, nós temos tido livramentos. Quantas coisas poderiam ter acontecido contigo que não aconteceram como deveria acontecer, segundo o diabo, né? Quantas coisas. Quantas marcas você tem no corpo aí que quase te leva à morte? Quanta coisa você passou que você viu ou te disseram: olha, se tivesse um pouquinho mais isso aqui, você teria morrido. De novo, olha aqui, ó, Denison, de onde eu sou aberto, daqui até embaixo, aqui, mais de 20 e poucos pontos. Por quê? Foi um livramento. Foi a misericórdia de Deus. Agora, se eu não tivesse me pegado, como diz lá no Nordeste, se eu não tivesse me pego com Jesus, você acha que eu estaria hoje aqui? Eu mostrei esses dias uma marca de tiro que eu levei na perna. O sangue esguichava assim, ó, porque pegou na veia principal aqui, na direção da batata. Eu cortei meu corpo aqui, cortei aqui, querendo tirar minha vida. O sangue, quando o sangue começou a jorrar, eu saí gritando no meio da rua: estou morrendo. Ah, mas eu não queria morrer. Aí quando a morte está batendo minha porta, eu não quero mais não. Então veja bem, mesmo quando a gente não conhecia Deus, a gente teve misericórdia e a gente teve livramento, mesmo quando não conhecia. O que diz a palavra? Uma coisa puxa a outra. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro quando nós não o conhecíamos. Mas veja bem, a gente vai ficar a vida toda só com essa misericórdia e com esses livramentozinhos ou livramentosãos que Deus já nos deu. Eu conversava com alguém ontem e essa pessoa disse para mim: olha, eu passei pelo laço de morte várias vezes. Eu digo: e aí? Mas eu não consegui me firmar. Eu digo: será? Aí eu joguei, né? Eu digo: será se na próxima vez que vier um laço de morte você escapa? Perguntou para mim assim: o que é isso, cara? O que é isso? Eu digo: não, estou falando uma realidade. Você vai escapar da próxima? Aí eu falei justamente isso aqui: Deus teve misericórdia de você e Deus te deu livramento. Mas é na próxima. A Bíblia nos diz o seguinte: a Bíblia diz o seguinte, que o diabo está o tempo todo assim, ó. Sabe o que ele está fazendo? Procurando uma brecha. Dá para tocar bem ali, ó. Aqui não está totalmente protegido, não. Aqui tem uma lacuna bem aqui.
Aí ele fica olhando. Aí sabe o que Deus faz muitas das vezes? Deus afasta. Não, agora não, esse é escolhido. Presta atenção, isso aqui é forte. Esse aqui é escolhido. Esse aqui é meu ungido. Esse aqui eu tenho promessa para a vida dele. Deus já usou até profeta para falar com ele. Mas quando esse ungido, quando esse escolhido, quando esse que tem um chamado vai se enquadrar dentro da vontade de Deus? Se ele não se colocar na brecha, vai chegar um momento que essa brecha vai estar tão exposta que o Satanás vai fazer como fez com Jó, só que de maneira diferente. Ele vai chegar lá e Deus vai dizer assim, mas olha aqui, ó. Aí Deus vai dizer o quê? Deus vai dizer como disse de Jó. Não, nele você não toca. Ele é íntegro, temente a mim que se desvia do mal. Aí Satanás chega lá e acusa. Mas ele está assim, ele está assim, ele está assim, ele está assim. Aí Deus vai dizer o quê? Aí o diabo vai até dizer que é Deus. O Senhor já deu o livramento. O Senhor já socorreu. O Senhor já livrou da morte várias vezes. O Senhor livrou de problemas terríveis. Era para estar morto, era para estar assim, era para estar assim. Mas o Senhor sempre colocou a mão. Só que agora eu tenho direito legal de tocar ali. E Deus vai fazer o quê? Jesus. Por isso que ele está dizendo, as misericórdias de Deus são as causas que nós não sermos consumidos. Por causa da misericórdia nós não somos destruídos. Por causa da misericórdia vem esses livramentos que todos nós já tivemos. Novamente vou dizer, você estou sentindo isso. James, meu filho ali, foi cachaceiro pesado. Jameson, né? Foi cachaceiro pesado. James, quantas vezes você apanhou? Quantas vezes chegou em casa todo moído de cuncado? Obrigado com alguém, eu só obrigado com você. Queda, não? Hein? Queda. Caía. Geralmente, toda pessoa que envolvida com alcoolismo tem marca aqui. Você cai. Cotovelo, joelho. Você também vai provar. Eu não acredito nisso. Denison, você já foi dessa bagaceira da miséria. Aí a gente olha para cá e agora quer ser santo. Não é esse tipo da gente? E uma cachaça dobrada. Agora quer ser santo. Eu tenho marca aqui no joelho, mas eu comi tudo isso aqui das quedas que eu levava. Uma vez eu bêbado, fui andar de moto, eu empinava a moto. Só que nesse dia eu estava bêbado. Aí fui empinar a moto aonde? Olha a inteligência do cachaceiro. Eu fui empinar a moto na ladeira, subindo. Aí a moto virou para cima de mim. Eu fiquei embaixo, a moto ficou em cima, com o escape na minha perna. E eu descendo a ladeira na chuva. Aqui o lado aqui com o meu foi tudo aqui, ó. E o outro lado da perna já queimou, foi o negócio. Eu digo, mas nunca mais vou andar de moto com cachaça. Cachaça em moto não dá certo não. Cachaça em carro não dá certo não. Se beber, não dirija. Mas eu vou dizer o seguinte, não beba, porque é muito melhor. Mas veja bem, quanto livramento a gente teve? Dessas coisas que a gente passou toda na vida, em James, quanto livramento? Faltou isso aqui para que a nossa vida fosse ceifada. Eu levei uma pancada na cabeça antes de ser crente, que entrava a ponta do dedo assim, ó, dentro da cabeça. Levou 8 pontos. Mas o pessoal onde eu morava, não vivia, sobrevivia dentro de um prostíbulo. Me pegaram no meio da rua, me levaram para o hospital. Não. Me pegaram no meio da rua, fizeram o quê? Me levaram para um dos quartinhos que diabo me jogaram lá em cima da cama. Desmaiaram e a brecha na cabeça. Normalmente se diz o quê? Alguém levou uma pancada na cabeça, não deixa ele dormir. Eu simplesmente apaguei. Aquilo foi um livramento. Mas foi um livramento gigantesco. Quando no outro dia que eu acordo, a cabeça grudada no travesseiro. E sangue para tudo quanto é lado. E lá dizia, aí ele jogou aí, se tivesse que morrer, morria. Se tivesse que viver, vivia. Você foi entregue na mão de Deus. Eu digo, oxe, na mão de Deus não dá para eu assumir do jeito que eu vivia. Mas sim, voltando ao ponto. Então, por causa da misericórdia de Deus, nós tivemos muitas das vezes livramentos.
Aí eu volto novamente a dizer, a gente vai ficar em livramento e com essa misericórdia, eu vou dizer assim, não é na questão de Deus, mas só sobrevivendo com essa misericórdia rasa na nossa vida. Porque o que Deus quer fazer para nós é muito grande. A gente vai viver a vida de livramento. A gente vai viver a vida recebendo só uma bênçãozinha, um milagrezinho, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Eu vai viver assim. Como minha esposa falou, Deus mudou a história dela. Quem desprezava hoje quer ela por perto. É um negócio lá na Bahia. Quando a gente chega lá, vem aqui, vou fazer um bolo, fazer comida, fazer o quê? Vem nos ver. E se sabe que a gente foi num lugar e não foi no outro, pronto, na confusão na armada. Mas ninguém antigamente queria ver por perto. Minha família toda me desprezou porque era traficante, viciado, homossexual, macumbeiro. Ninguém queria ter por perto. Fulano de tal é mau exemplo, fulano de tal não presta, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo outro. Ninguém queria ter conta. Aí quando Deus vem dar um trago, todo mundo. Tem umas pessoas que mudam tanto radicalmente que a gente pensa que nem mais é a pessoa. Alisa os cabelos, fica lá. Ô glória! Até o marido diz, ganhou uma mulher nova. Veja bem, versículo 23. Elas se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Só que agora vem um outro ponto. Ninguém consegue viver sem a misericórdia de Deus. Se Deus disser assim, vou tirar a misericórdia da sua vida por 5 minutos, a gente aqui acabou. Alguém que estiver nos ouvindo que não é crente, acabou, meu irmão. Já disse agora há pouco, Jesus nos ama, mesmo quando nós não conhecíamos Ele. E essa misericórdia pode ser renovada a cada manhã. Meu Deus do céu. Só que agora aqui, quando ele fala misericórdia, eu entendo também que ele fala um pouco da graça. Que a graça de Deus, na verdade, é o que todos nós precisamos. Veja bem, o que é melhor? O que é misericórdia? Antes de tudo, o que é misericórdia? Misericórdia significa dom imerecido. O que é misericórdia? É a gente receber da parte do Senhor o que não merece receber. Isso é misericórdia. Por quê? Deus não vê o nosso proceder. Deus sabe quando Ele está dando. Só que eu vou dizer de novo, a misericórdia de Deus tem limite. E o que é justiça? Sabe o que é justiça? É aquilo que nós merecemos receber. Eu não posso nem falar da justiça do Brasil, porque aqui está tudo errado, né? Tem inocente preso e tem bandido na presidência. Olha, veja bem, está escrito aqui. Veja bem, justiça significa a gente receber aquilo que merece receber. É indiscutível. Deveria ser assim no Brasil. Mas é tudo controverso. Se você dizer que quando alguém vai a gente vê um monte de criminoso, um monte de inocente preso. Esses dias mostrou um homem que ficou preso parece que 1 ano. Depois de 1 ano, conseguiram provar a injustiça dele. Aonde um marginal que vende fuzis foi preso e não passou 1 semana preso. Porque não tinha elementos que comprovassem a prisão dele. O homem vendia fuzis. Quer dizer, vender fuzis pode. Pegar um batom e manchar uma escultura, não pode. Quem manchou uma escultura, uma arte lá com um batom, está preso por 17 anos de cadeia. E aí? Mas aqui que Deus está dizendo para nós, essa misericórdia se renova cada manhã para nós. Mas a questão é, quem de nós pode receber essa misericórdia, esse cuidado, esse livramento da parte do Senhor quando for necessário? Versículo 25. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença muito grande sobre a questão de livramento para quem serve a Deus e livramento para quem não serve. O livramento para quem não serve, eu acabei de dizer, para quem não está feito, não, para quem não é fiel, está recebendo um livramento, mas não merece receber.
Agora imagina outras pessoas que obedecem, que andam segundo a vontade do Senhor. Terão, eu vou dizer assim, terão a misericórdia e terão o livramento junto. Por exemplo, veja, meu Deus do céu. Lembra aí, Sadraque, Mesaque e Abednego jogados no fogo. Se esses homens não andassem na presença de Deus e viesse só a misericórdia, eles teriam o livramento. Porque acima de tudo eles eram fiéis. Olha a diferença, querido. É isso que Deus entenda. Olha a diferença. Eram homens que andavam segundo a vontade de Deus. Daniel capítulo 1 diz que eles jejuaram, fizeram um jejum intermitente por 3 anos. No dia que foi ser jogado na fornalha de fogo ardente, o anjo sobe e vai lá dizer para Deus: aqui, ó, olha aqui, o senhor já viu? Estou vendo. Vai jogar os 3 crentes dentro da fornalha. E agora, Jesus? Aí Deus pega o livro dele e faz assim. E aqui, jejuaram e oraram por 3 anos, não comeram a comida, consagraram aos deuses, então eles merecem misericórdia e livramento. Glória a Deus. Você tem noção do que é isso, gente? Isso não é para qualquer um, não. De entrar dentro do fogo. E a Bíblia diz que nem a roupa ficou com cheiro de fumaça. Que Deus é esse, gente? Aí a gente fica só naquelas misericórdias assim, um negocinho. Porque eu estou precisando de um dinheiro. Aí chega o dinheiro, a conta, só de pagar a conta. Aí quando paga a conta, mas não sobrou nada, meu Deus, e agora? Porque você não merece mais isso. É o livramento daquele momento. Que estava precisando de uma comida, chegou 1 quilo de feijão, chegou um arroz, 1 quilo de arroz, tá vendo? 1 quilo de arroz, um pacote de feijão está aqui. Glória a Deus, porque Deus deu o livramento, Deus trouxe a bênção. E para amanhã? Amanhã não vai ter não. Você acha que Deus queria dar só um negocinho? Como é que fica aquele outro versículo que diz: se nós obedecermos, ouvirmos a voz do Senhor, virão sobre nós e nos alcançarão todas as bênçãos. É isso que Deus quer para nós. Deus só não quer trazer um escape, só um escapezinho, só um negocinho, indo. Não, irmão. Aí eu digo, quem merece? Quem conseguiria passar por uma situação que esses homens, esses 3 homens passaram? A nossa fé nos permitiria isso? A nossa vida com Deus nos permitiria isso? Daniel, que está falando dos leões. Leões famintos. Segundo as histórias, dizem que os leões ficavam sem ser alimentados. Era proposital para jogar esses leões nas arenas para matar as pessoas. Para deixar eles na jaula e alguém ser jogado lá dentro e serem mortos. Aí entra um homem fiel a Deus, Daniel, e diz a palavra que os leões fecharam suas bocas e não tocaram nele. Nem a roupa foi arranhada, nem um fio de cabelo se perdeu. Por quê? Livramento. Mas um livramento que na verdade é um livramento porque mereciam receber. Já não se aplicava, estou dizendo, há uma diferença do livramento e o livramento. O dom, receber de Deus o que nós não merecemos. Esses homens não é por merecimento, mas esses homens andavam segundo a vontade do Senhor. Por isso tinham esse cuidado pleno, esse zelo maravilhoso de Deus na vida deles. Tem noção? Um homem se joga dentro de uma copa com quantos leões? Dizem que era pelo menos 3 leões. E nenhum desses leões tocou desses homens. Livramento. Amor de Deus, cuidado de Deus, zelo de Deus. No nome de Jesus, olha o que Deus está falando para cada um de nós. Precisamos ter atenção sobre isso. Porque tem gente por aí que está enfrentando situações que já não é simplesmente uma provação, já é tribulação. Tem gente passando por coisas que é desnecessárias, que não era mais para você estar passando. Principalmente não tendo cuidado de Deus, porque passar por alguma coisa a gente vai ter que passar. Mas é como diz Salmo 46: Deus é o socorro bem presente na hora da tribulação. E quem tem Deus presente? Muitos não tem. Demora a coisa para acontecer, demora a coisa para fluir. Porque Deus está vendo que você está
está meio relaxado, que você não está fazendo como deveria fazer, não está servindo como deveria servir, não lê Bíblia, não ora, não santifica. Você tem uma ideia. Uma vez eu descendo do monte, eu e minha esposa, foi no jejum fazendo pelo Brasil, onde eu mandei todo mundo orar pelo Brasil, dizendo que haveria um grande problema no Brasil, que haveria uma guerra espiritual muito grande, mas porque é o bispo Miguel, pequenininho, não tem milhares de seguidores, não tem uma igreja grande, por enquanto, não deram ouvidos. Se fosse o profeta pé rapado fulano de tal, aí todo mundo iria ouvir. Se fosse o pastor de multidão, todo mundo iria seguir. Aí estamos orando no monte, eu e minha esposa e mais 3 ovelhas, orando, terminamos de orar. A fúria do diabo foi tão grande, que lá na Fernão Dias, um carro com 4 homens dentro começaram a nos perseguir, do nada. Encosta, encosta, encosta. Não disse que era polícia, não se identificou, não mostrou uma carteirinha, não mostrou nada. Encosta. Ele, por que motivo? Encosta. Eu digo, eu vou encostar, mas de jeito nenhum. Ela estava com possante, né? Que era uma Ferrari. E todo mundo chama de Fiat Uno. Fiat Uno 1.6 contra um Logan 0. Mas me pegou. Mas foi uma correria, não consigo ter noção. Meu filho caolho do lado e a minha esposa atrás com 2 irmãs. Não só passa 2 irmãs. Mais comigo. A filha da menina não foi. Foi uma correria nessa Fernão Dias. Entrei pelo Chaves a me bater, eles atrás. Aí fiz mais manobra lá, voltei de novo para Fernão Dias, entrei no lugar, não consegui me safar. Que satanás é esse? O que eu estava fazendo? Orando. Buscando ao Senhor. Ou seja, mostra aqui, ó. E quando nós estamos na presença do Senhor, buscando a Deus de verdade, vai vir situações, mas Deus será um socorro bem presente. E quantos que não têm essa sorte? E quantos que não têm esse livramento? Segundo a vontade de Deus. É forte demais isso, gente. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Deus está nos amando tanto, chama-se longanimidade de Deus. Gálatas fala sobre isso. Deus é longânimo. Só que vai ter um momento que Deus vai dizer, peraí, já está demais. Eu estou guardando, eu estou protegendo, eu estou mandando a provisão, eu estou fazendo isso. Sempre vem escape, sempre vem um livramento, sempre uma portinha, nem que seja uma portinha se abre. Acontece sempre alguma coisa, mas está demais. Aí agora o que acontece? Deus está mostrando aqui que Deus é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que busca. Ou seja, Deus está dizendo assim bem claramente: Deus é fiel, Deus vai manter a fidelidade para aquele que busca, para aquele que está na presença dele. Não basta ser crente, não basta frequentar uma igreja. Eu estava lá embaixo evangelizando agora, o rapaz disse: eu estou um pouco afastado, mas eu sou batizado. Eu não sei, eu não entendi, eu acho que eu já tive isso, né? Eu não entendo por que todo mundo diz isso. Eu fui batizado nas águas. O que é que adianta isso? O ladrão na cruz não foi batizado nas águas e teve salvação. Tem muita gente batizada nas águas que tem carro, que tem título e vai para o inferno. Tem pastor que vai para o inferno, tem bispo que vai para o inferno, tem apóstolo que vai para o inferno, tem pastor de multidão, tem pastor de igreja grande que vai para o inferno. O Senhor é bom. Agora não está falando de misericórdia. Versículo 25. O Senhor é bom. Agora não tem misericórdia, falando que Ele é bom. Meu Deus, para aquele que espera nele, que tem uma alma que o busca. Uma coisa tremenda. Então não para de pensar aqui também. Nós temos buscado ao Senhor. Deus realmente é a nossa esperança, a nossa força. Nós confiamos realmente em Deus, esperamos realmente nele, dependemos dele, para que a gente possa experimentar essa vontade dele.
A minha esposa enfrentou um assalto um tempo atrás. No mesmo lugar, né? Eu tenho que falar. Se tiver aí, eu não posso fazer nada. Minha esposa não falou, mas eu falo. No lugar da minha esposa, um tempo atrás, teve um assalto. A minha esposa estava lá nesse dia. No mesmo assalto que hoje. Deixa claro as coisas. No dia que todo mundo foi assaltado, quando a minha esposa estava lá, todo mundo dizia: eu quero as alianças. A minha esposa pegou a aliança e fez assim, ó. Mostra essa aliança, olha o estudo da aliança da minha esposa. A minha esposa fez assim, ó. Estamos falando aqui diante de Deus. O ladrão pegou a aliança e todo mundo chegou perto dela e disse: o seu não. Hã? Como? Como é que é? Da outra vez eu contei aqui. Da última vez ela contou. Hoje ela estava no mesmo salão. Assim que ela sai, acontece. Você acha que não é um aviso para o povo de lá? Você não é Deus dizendo assim: deixa eu dar um livramento para minha filha que me busca. A Bíblia nos diz uma coisa tremenda. Deus está dizendo no livro de Joel: e se mostrará mais uma vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Queridos, nós que devemos andar segundo a vontade de Deus, nós não seremos contados com aquele que vive na prática do pecado, mesmo sendo crente ou não crente. Deus quer cuidar de nós de maneira diferente, gente. Precisamos entender isso. Deus quer cuidar da gente de maneira diferente. Então quer dizer que tudo que acontecer com tudo tem que acontecer com o do mesmo jeito? Não! É verdade, a Bíblia diz: o sol brilha sobre todos, a chuva cai sobre todos, mas para aqueles que temem ao Senhor, existe um cuidado diferente. Aleluia! Meu Deus do céu, Glória a vamos entender Deus! isso. Amém. O que mais? Versículo 40 de Lamentações 3. Olha o que ele diz aqui: vamos buscar e experimentar nossos caminhos e voltar novamente para o Senhor. Você está dizendo assim: vamos voltar para o caminho de Deus, vamos nos arrepender, vamos mudar o nosso caminho, vamos buscar ao Senhor novamente, vamos ser fiéis a Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Quem realmente busca o Senhor e abre mão das coisas erradas, Deus está dizendo assim que vai ter um cuidado diferente. Vamos buscar, vamos experimentar os nossos caminhos e voltar novamente para o Senhor. Na verdade tem uma conotação aqui. É como se no início a pessoa quer experimentar o seu próprio caminho, quer fazer do seu próprio jeito, mas viu que não dá certo, mas vamos voltar para o Senhor. É melhor voltar a servir a Deus do que andar experimentando, tentando, achando, porque hoje em dia está fácil isso, achar, pensar, falar. Eu vinha no carro conversando com a minha esposa sobre isso. Sabe que duas linguagens hoje, que se você for observar, já não tem tanto valor, sabe qual é? Duas palavras: gospel e evangélico. Você é evangélico. Bebe, fuma, rouba, trapaceia, engana, faz jogo do bicho. Eu falei uma vez que joga na telecena, joga não sei o quê, joga no tigrinho, o leãozinho, o cachorrinho, o dragãozinho. É o baú da sorte, é os animais, o que mais? Bebe escondido, fuma escondido, prostitui, outras coisas mais. Mas é evangelho. E parece que a coisa piora quando alguém quer ser só gospel. Parece que piora. Porque você vai ver um tanto de pessoas por aí dizendo que é gospel, fazendo um monte de loucuras. Tem uma cantora famosa aqui no Brasil que diz que é gospel. Canta música lá de traição, de adultério, de prostituição, e o pastor dela deixa ela subir no altar junto com o marido para cantar louvor, para dar palestra para casais. Não entendo isso, o evangelho de Satanás é esse. Cantores evangélicos fazem parceria com cantores mundanos e colocando nas redes sociais. Para que isso? Para ter engajamento? Para quê? É para se comover. Olha aqui, ó. Olha aqui esse vídeo. Olha aqui. Eu estou cantando aqui com fulano e ciclano. Olha legal. Ih, então você está cantando. Eu estou cantando com ele. Ah, que legal, né? Que legal. Estou cantando aqui com o Regis também. Estou cantando aqui com Davi Sassi. Estou cantando aqui com fulano. E aí? Para que isso? É, Jesus. Para que isso?
Aí quer dizer que parece que dizer que é evangélico e que é gospel, ou seja, Deus aceita qualquer coisa. Você pode continuar fazendo suas coisas erradas, mas você é gospel. É como se gospel de soasse, não estou dizendo que é. Como se soasse, né? Que você tem liberdade para tudo. Inclusive tem umas igrejas aí que tem esse slogan, e que o líder dela morreu de acidente de moto. E aí? Não foi a misericórdia que foi tirada da vida dele? E sabe que é uma das coisas que eu já ouvi falar dessa igreja? Que lá era proibido proibir. Todo mundo de tatuagem, todo mundo de brinco, com uma argola na orelha, todo mundo andando do jeito que queria, ninguém muda o comportamento, ninguém muda a atitude, mas o importante é estar na igreja, o importante é frequentar o culto, o importante é você estar me congregando, o importante é isso. Com tudo que a pessoa esteja contribuindo, sendo dizimista, pode andar do jeito que você quiser. Essa é a linguagem que muitas igrejas por aí. Vamos buscar e experimentar nossos caminhos e voltar novamente para Deus, voltar novamente para o Senhor. Agora vamos aplicar aqui outra coisa aqui. Versículo 43. Olha aí o que eu disse agora há pouco. Tu te cobristes com fúria e nos perseguistes. Tu nos mandastes, tu nos matastes e não tivestes misericórdia. Tem que trazer outra Bíblia para cá. Fica na minha mente que eu li. Tu me cobristes com fúria. Olha Deus dizendo aqui agora. Em outras palavras, se você não consertar o seu caminho, se você não parar de errar e viver na prática do pecado, ele está dizendo: tu me cobristes com fúria, nos perseguistes, tu nos matastes e não tivestes misericórdia. Sabe o que é isso aqui? Justiça, que eu acabei de falar aí agora. É o que a pessoa merece receber. Porque senão, presta atenção, não sei aqui, mas quantos evangélicos que você conhece? Filma um pedacinho aí, vai. Pode jogar fogo no barquinho. Meu Deus! Olha o que ele está dizendo aqui nessa palavra. Tu me cobristes com fúria, nos perseguistes, tu nos matastes e não tivesse misericórdia de nós. Significa dizer claramente aqui, Deus, eu vou aplicar a justiça sobre essa pessoa. Quantos evangélicos que você conhece por aí, que dizem ter dinheiro, dizem estar bem financeiramente, porque tudo vai se implica em dinheiro. Você olha para ele e fala: fulano de tal é gospel, fulano de tal é evangélico, tem uma empresa, tem isso. Mas se você sabe que ele bebe escondido, fuma escondido, só não faz isso às vezes. Deus só cai de pau mesmo, cara, com todo mundo. Vem de bebida, vem de fumo, vem de drogas, vem de tudo. Porque o cigarro é droga, a cachaça é droga. Mas está lá vendendo lá. Porque aqui é um estabelecimento. Se o estabelecimento é meu e eu digo que sou cristão, por quê? Quem que me obriga a vender cachaça e cerveja? Quem me obriga a vender cigarro? Quem me obriga a vender alguma coisa que vai danificar a vida de alguém? Não, mas basta dizer que ele é gospel, basta dizer que ele é evangélico. Então, meu irmão, vamos parar de nos enganar. Aí quando a mão de Deus começa a pesar, e está escrito aqui, ó, ele está dizendo bem claramente que Deus está dizendo que vai perseguir essa pessoa, está dizendo que Deus vai agir com fúria, está dizendo que Deus vai matar se for necessário. Sabe por quê? Ele está dizendo porque o Senhor vai retirar a sua misericórdia. Por que Deus vai fazer isso? Por quê? Para que você não caia, para que outros fracos na fé não caiam, porque senão outros vão olhar e vão dizer: mas ele está na igreja, mas ele faz isso, ele está na igreja, mas fuma, ele está na igreja, mas vende aquilo, ele está na igreja, mas ele faz aquilo outro. Aí eu te pergunto: quem vai se firmar no evangelho? Como uma pessoa que vive na prática do evangelho. Então Deus vai tirar muita gente de cena, para deixar de ser motivo de pedra de tropeço, usado como instrumento de escândalo. Lembra do que Jesus falou para os fariseus? Os gospels, vamos falar assim, os gospels fariseus, os evangélicos fariseus,
vocês não entram no céu, vocês não vão entrar no céu, e estão fechando a porta para quem quer entrar. É isso que Deus está falando hoje para cada um de nós. Vigia crente, anda em santidade. Esse é o caminho do cristão. Aleluia! Eita glória! Um monte de gente andando por aí, apóstolo, evangélico. Você acha que já percebeu que é difícil as pessoas dizerem que é cristão? Eu podia esquecer isso aqui. E você, eu sou cristão. O que significa ser cristão? É seguidor de Cristo, que se parece com Cristo. Evangelho. Gosta. Você tem que gostar, se não me engano, é evangélico, não é isso? Meu Deus do céu. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Diga aleluia. Vou fechar com essa daqui, só mais um pedacinho disso. Vou deixar esse texto aqui. Romanos 2. Vou ler a partir do versículo 2. Romanos 2 diz assim: mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade que está no coração de James. E mais nada. Não é isso que é escrito aí, não. Ah, não. Segundo o coração de Denison. Também não, né? Segundo o coração de Luana. Também não. Segundo o coração de Vinícius. Também não, não, né, Vinícius? Segundo o coração do bispo. Eita, agora foi, não. Ah, não foi, não. Olha só. Mas nós temos certeza. Mas nós temos a certeza que o julgamento de Deus, juízo, justiça, é segundo a verdade contra os que cometem coisas erradas. E tu, ó homem, que julgas os que os outros fazem tais coisas, mas que fazendo tu, escapará do julgamento de Deus? Ou seja, tem muita gente por aí apontando o defeito de todo mundo, o erro de todo mundo, só que ele não é conselho dele. Lembra que eu falei um culto atrás ali, isso aqui, ó, e você é um dedo para cima, você está, mas tem um detalhe, você aponta o defeito de alguém, 3 apontam para você, você já está errado 3 vezes mais do que aquele. E quando você aponta alguém, uma pessoa, você está apontando Deus quem criou ela. Está julgando alguém? Você está julgando essa pessoa que Deus criou. Quem tem que julgar essa pessoa é Deus, não é você. Mas aí tem 3 dedos apontando para você. Você está errado. Pode até dizer assim, você está errado 3 vezes mais do que ele. Porque veja bem, a Bíblia nos diz uma coisa muito forte também, quando ela diz assim: se nós fôssemos julgar a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Nós temos desculpa para tudo. Sabe uma desculpa que todo mundo tem no mundo, e eu te dei isso também? Olha, coisa do Satanás. A pessoa está nervosa, o que ela faz? Vai fumar um cigarro. Aparentemente é muito simples. Estou nervoso, vou fumar um cigarro. Eu não entendi. Se a pessoa está nervosa, vai fumar cigarro, e quem foi que disse que cigarro é calmante? Se o tabaco e a nicotina acaba com o sistema nervoso da pessoa, e aí? Destrói o pulmão, faz até úlcera. Veja só como é que as pessoas foram enganadas. Estou nervoso, vou tomar uma dose. Estou nervoso, vou tomar uma cerveja. Se tudo isso traz alteração no sistema nervoso, como é que pode, gente? Você está dizendo que nós somos julgados, não, né? Não, mas eu vi um pastor um tempo atrás, lá em Santa Catarina, que ele fazia o quê? Jogava na telecena. Ele me mostrou uma caixa com os bolos assim. Eu jogo há mais de 20 anos. Ele, pastor, ninguém te falou isso, ninguém me falou nada. Uma empresa grande que ele tinha, ele disse: a empresa não funciona. Um pastor jogando na telecena. Ele disse: ninguém nunca me ensinou isso. Por quê? Vou só para frisar tudo isso aqui. O dinheiro, o prêmio
que vai ser dado para as pessoas não é um dinheiro reservado, não é uma coisa que está guardada ali para dar para alguém, não. É a junção de todas as apostas, é a junção do dinheiro de todo aquele jogo que vai ser arrecadado para dar o prêmio para alguém. Só que um porém, ali tem dinheiro de assassinato, tem dinheiro de roubo, de prostituição, de adultério, de crime, de assalto, de tudo que não presta, de macumba, de feitiço, de homossexualidade. Tem dinheiro de todo mundo ali. E desse dinheiro se torna o quê? Amaldiçoado. Mas a pessoa está jogando. E o interessante é que quando se trata de outros jogos, né? Como o bingo, como outras coisas mais, ela tem essa questão, esses tigrinhos, esse jogo aí na internet. A pessoa vai lá e ganha uma vez, aí se empolga, aí ela perde. Quando ela perde, aí ela vai se jogar mais ainda. Eu tenho que jogar mais porque eu vou recuperar. Aí começa a ir. Apareceu uma mulher na TV aí uns meses atrás, que ela, eu não sei como foi isso, né? Mas estava lá. Que ela ficou devendo R$1 milhão para o Nubank por causa de jogo de tigrinho, dessas porcarias. E o interessante é que o governo do Brasil é uma calamidade. Esse governo que ele está. Enquanto o governo não tinha sua parcela de lucro, não pode, é crime, é errado. Agora o que acontece? Foi legalizado pelo governo, o governo ganha sua porcentagem, ganha os impostos, agora pode. Agora todo mundo pode se endividar, agora todo mundo pode vender carro, vender moto, ficar endividado para poder se jogar nesses porcarias. Então como é que é as coisas? Aí alguém vai dizer assim, não, eu estou jogando porque eu preciso pagar uma conta. Eu estou jogando porque eu preciso pagar meu aluguel, eu estou jogando. Aí a gente olha assim, né? Então, não devo. Eu pedi emprestado um dinheiro para o Axota, porque eu preciso de tal coisa. Presta atenção, eu falei isso aqui da última vez. Pega o dinheiro para o Axota, mas está desempregado, para pagar com esse dinheiro. Um juros de 30% por mês. Então veja bem, amados, a gente não está se enganando, a gente está se deixando enganar. A história de Geazi andava com um dos maiores profetas da Bíblia, ou seja, o maior profeta que tinha unção dobrada de Elias. Aí eu te pergunto, os erros de Geazi foi só aquele lá de pegar o dinheiro, a joia lá de Naamã? Foi? Não. Será que não tinha cometido outras coisas? Será que Deus não foi dando tempo ao tempo para ele ver se consertava? Porque provavelmente seria o substituto que Eliseu. Os moços de cada servo daquele se tornariam depois o líder no lugar daqueles. Então provavelmente Geazi seria um sacerdote, seria um profeta logo após Eliseu. Mas quantas coisas foram reveladas? Mas quando ele vai lá e pega as joias, pega a roupa que Naamã levou, pronto, foi a gota d'água. Quando ele chega perto de Eliseu, Eliseu diz assim, por um acaso o meu espírito não foi contigo? Quando viu que você pegava joias, pegava roupas e escondeu tudo na sua tenda? Há uma necessidade disso? Você ficará leproso e toda a sua descendência dos teus filhos também serão leprosos. Ou seja, além de trazer o mal para ele, trouxe o mal para toda a descendência e não ficou um sacerdote, não ficou um profeta no lugar dele. Nem ele pode ser profeta e nem ninguém da sua família pode ser. Consequência do pecado, juízo e justiça de Deus. Vamos adiantar aqui. Tu, ó homem, olha isso aqui, que julgas os outros, mas você acha que escapará do juízo de Deus? Escapará do julgamento de Deus? Versículo 4. Despreza tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Resumindo, acho que tem tudo a ver com aquilo que eu falei daqui agora, que às vezes a gente acha que porque a coisa está fluindo, está andando bem, que Deus está aprovando tudo. Não, ele está mostrando bem claramente aqui, ó, que sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Às vezes a gente está cercado por algumas coisas e pensa que está tudo bom. Então deixa eu já falei um negócio interessante. Eu vou dizer para você o seguinte, o crente, o cristão, ele sempre está passando por um problema, uma luta, uma guerra. Sempre a fé dele está sendo testada, sempre. Aí eu digo para muitos, fique preocupado se alguma coisa não estiver acontecendo de ruim.
Se você não estiver passando por uma prova, por uma luta, por uma dificuldade, é aí que você tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar se está passando por alguma coisa. Porque se você está passando por alguma coisa em determinados momentos, significa dizer que você está incomodando dentro das trevas. Agora, se está tudo bem, não é que você tem que se preocupar, não. Sim, peraí, está tudo bem. Então eu não estou confrontando o diabo, não estou incomodando ele, a linguagem é essa. Então você não está incomodando o reino do mal. E é isso que tem que ter cuidado. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Ele disse, eu tive, mas eu venci, e vocês também vencerão. Glória. Veja bem, versículo 5. Mas, segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira, dia após dia, ira, e da revelação do justo, tesouras para ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo no julgamento de Deus, o qual retribuirá cada um segundo os seus atos. Ou seja, tudo que a gente está plantando, tudo aquilo que a gente está fazendo, a nossa maneira de andar de Deus, o nosso jeito, está dizendo assim, tudo que você está fazendo, o que você tiver adquirido, o que você estiver fazendo, tudo vai contribuir no final, tudo vai te levar ao final do julgamento de Deus. E ele está dizendo aqui, todos serão julgados mediante as suas obras, mediante o seu comportamento, mediante as suas atitudes. Então quem tem que escolher se quer viver de misericórdia, de livramento, agora o ponto, justiça de Deus ou a graça de Deus. Então Deus está dizendo bem claramente o que é necessário receber da parte do Senhor, nós iremos receber, mas aí eu fecho agora. Sabe o que é que Deus quer derramar sobre nós? A graça. A misericórdia nunca vai se apartar de nós, porque a gente nunca vai ser perfeito, a gente sempre vai errar em alguma coisa, mas que esse erro não seja uma coisa cotidiana. Mas o que Deus quer derramar sobre nós é a graça. O que está escrito lá em Salmo 37? Agrada-te do Senhor. Ou seja, tenha prazer nas coisas de Deus, tenha prazer em buscar o Senhor. Olha como fica. E Ele realizará os desejos do seu coração. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, vou melhorar. O que você vai fazer quando Deus realizar os desejos do seu coração? Mandar conseguir isso daqui para cá, quase mordendo a orelha. Não é isso? Quando o Senhor restaurou a sorte de Davidson, quando o Senhor restaurou a sorte de James, quando Deus restaurou a sorte de Vinícius, quando Deus restaurou a sorte de Luana, quando Deus restaurou a sorte do bispo, da bispa, quando Deus restaurou a sorte de todos aqui, de quem estamos assistindo. Olha o que ele está dizendo, nós ficamos como quem sonha, sabe aquele estado de êxtase, aquela coisa assim, meu Deus, eu estou assim sem chão. O que foi? Meu Deus, Deus me abençoou, Deus abriu a porta, Deus realizou meu sonho, Deus me abençoou. Ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Mas é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente viva bem. Lembra de Davi que ele diz assim, eu jamais vi um justo passando necessidade, e nem os seus descendentes a mendigar o pão. O que você entende disso? Ele está dizendo bem claramente que aquele que é fiel ao Senhor não vai ter pessoas que vivam na miséria. Eu vou entender desse jeito. Não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento, não vai faltar a provisão, porque Deus cuidará de cada um de nós, em nome de Jesus. E o que eu acho tremendo também, Deuteronômio 28. Se você ouvir a Deus, se você obedecer a Deus, vai vir sobre a sua vida a graça do Senhor. Ele está dizendo bem claramente, se tu quiseres me ouvir, tu comerás o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1. O melhor dessa terra. Deuteronômio 28 diz, aonde você colocar a mão, será abençoado. Aonde você colocar a planta do teu pé, você tomará por posse. Meu Deus do céu. Olha só. Você será colocado por cabeça e não por cauda. Você estará em cima e não embaixo. O inimigo vai, o inimigo vai armar um laço, vai se levantar contra ti por um caminho,
Deus. Deus determinará que a bênção esteja no teu celeiro e que você esteja abençoado em tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vale a pena, queridos. A misericórdia nunca vai se apartar de nós, mas o que Deus quer derramar sobre nós é a graça dele. Eu estou em pé até hoje por causa da graça do Senhor. Deus me deu 3 filhos abençoados. Eu não teria garantia de futuro envolvido no tráfico, no roubo, na marginalidade, sendo preso, procurado pela polícia. Eu já teria sido morto há muito tempo. Eu não estaria hoje aqui para contar essa história. Deus me deu 3 filhos. O mais velho já gerou uma neta. A neta já está com 2 anos de idade. Em breve a outra filha vai gerar outro filho também. E assim a gente vai indo. E nós estamos aqui. Estamos aqui firme e forte, levantando a outras pessoas por causa da graça do Senhor. E eu posso dizer hoje aqui, já tive aperto, já faltou comida, já teve dificuldade, mas todas as vezes Deus vinha com a provisão. Todas as vezes. Deus diz para aquele que é fiel: nós não seremos provados além daquilo que nós podemos suportar. E com toda a aprovação virá o livramento. Virá o livramento. Sabe o livramento que ele está falando? É a provisão mesmo, é o cuidado, o zelo de Deus para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, vamos buscar ser fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus que é o melhor para nós. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E se a gente for fiel, Deus vai nos honrar em tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. E olha ao Senhor neste momento, dizendo para Deus assim: Senhor, eu quero andar segundo a tua vontade, eu quero ser fiel a ti. Vai com Deus. Até diga: Senhor, eu me arrependo por tudo aquilo que eu fiz de errado nos últimos tempos. A conduta, o temperamento, a atitude, às vezes palavras desagradáveis. Peça perdão a Deus a tudo aquilo que você sabe que é errado. Você cometeu alguma coisa errada, peça perdão ao Senhor. Em nome de Jesus. Peça perdão. É como diz a palavra: aquele que confessa, se arrepende e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, fale com o Senhor, fale com o Senhor, fale com o Senhor. Peça perdão por todas as atitudes erradas, por todas as decisões que você tomou. Peça perdão pela negligência, da falta da leitura da Bíblia, da oração, de viver uma vida de santidade, de se afastar do pecado. Peça perdão a Deus. Deus quer derramar sobre a sua vida a graça dele, em nome de Jesus. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Deus, eu apresento cada vida, Senhor, que se encontra aqui nessa noite, a começar por mim. O Senhor, agora eu digo, a tua palavra diz que nós somos pó, e ao pó voltaremos. A tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, que nós não passamos de seres humanos, só o Senhor é Deus. O Senhor conhece as nossas limitações, mas que nós, ó Deus amado, somos nós que temos que melhorar. Os homens da Bíblia se esforçavam de todos os jeitos para viver em santidade, em santificação, e assim foram abençoados tremendamente. Foram livrados da cova dos leões, foram livrados do fogo, foram livrados de tempestades. Teve provisão, apareceu comida, teve livramento de anjos, teve pão que desceu do céu, teve a tua proteção como uma nuvem para mais de 800 mil pessoas. O Senhor fez exércitos sair em fuga, fugindo dos que te serviam. Ó Deus, nós queremos viver assim, em nome de Jesus. Aleluia. Quase não consigo suportar agora. Então imploro pelo teu amor, Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Aleluia.
Eu tenho dito que este ano aqui no Brasil, ainda eu acredito que não vai ter trégua para muita gente, não. Vai ter muita coisa assim, difícil no Brasil esse ano, enquanto esse governo estiver aí. E pelos cumprimentos da palavra do Senhor, está previsto para os Estados Unidos ter uma geada de menos 45 graus abaixo de zero. É claro, né? 45 abaixo de zero. A estimativa chegou até 50. Ou seja, os Estados Unidos podem ficar mais gelado do que a Antártida. Você tem noção do que é isso? A Rússia está no mesmo processo. O Chile está pegando fogo. Há uma ameaça de guerra entre Israel e o Irã. Os Estados Unidos estão no meio. Ameaça de guerra da China contra Taiwan. E por aí vai. Pior de tudo é que tem uma ameaça de um vírus, Nepal, uma coisa assim, que apareceu na Índia. Só que eu sei que não apareceu agora, apareceu há muito tempo atrás. Mas justamente agora, finalzinho do mês de janeiro, para entrar fevereiro, estou perto do carnaval. Mês passado teve um navio chinês, um navio hospital chinês, lá no Rio de Janeiro, que nem as autoridades do Brasil conseguiram entrar dentro dele. Como assim? Quer dizer que então qualquer pessoa de outro país pode vir para cá e tem direito legal de fazer o que quiser fazer? E parece que estava consultando pessoas, fazendo exames ilegais no Brasil. Enquanto tem lá a pessoa na China morrendo, infectada, nas próprias coisas que eles criam. As autoridades do Brasil não conseguiram entrar no navio para fazer inspeção. Porque qualquer meio de transporte, aeronave, qualquer coisa que vier para cá, é direito do Brasil lá investigar o que eles estão fazendo. Então veja bem, agora, isso aí antes do carnaval, cuidado aí se Drauzio Varela aparecer na TV dizendo, não, é só uma gripinha. Cuidado. Ele falou isso na pandemia. Ele e minha esposa temos falado, coisas terríveis vão ainda acontecer no mundo. A minha esposa teve uma revelação há muito tempo atrás, que ela via pessoas caindo no chão, no meio da rua, assim, ó, na rua, as pessoas desmaiando assim no meio da rua. E diz que esse vírus causa um efeito assim. Diz que é mais letal do que o Covid-19. Não sei se vai chegar aqui agora. No carnaval, quantas pessoas vêm de várias nações para cá? É um foco de destruição, é o Satanás puro nessa obra maligna chamada carnaval. O nome em grego seria carnivale, a carne prevalece. E lá tem culto a Deus, culto a demônios, desprezam o Evangelho, a palavra de Deus, criticam, menosprezam, zombam daquilo que é sagrado. Tudo é consequência de muita coisa acontecendo no Brasil, consequência do pecado de muitos. No Rio Grande do Sul, onde teve enchente lá, Rio Grande do Sul tem mais terreno de macumba do que o Brasil inteiro. O que aconteceu aquilo tudo lá? Justamente na vida da Madonna para cá. Depois agora vem a outra, cantando Abracadabra. Que é isso, invocação de demônio. Foi feito um ritual satânico, tanto com Madonna quanto com Lady Gaga. Satânico. E o que veio depois disso? E a gente não se ajusta a isso. Mas vamos lá, para fechar. Domingo estaremos aqui às 18 horas para mais um culto. E eu vou dizer para vocês, domingo o culto, a palavra de domingo vai ser de trazer um quebrantamento, um despertar para todos nós. Porque eu iria complementar que Deus não permitiu. Deixou para domingo. Então deixa em nome de Jesus. Convoco você para estar aqui domingo em nome de Jesus. Convido você nesse momento a entregar seu dízimo, sua oferta para abençoar a casa do Senhor, nosso Deus. E hoje, já vou até passar desde já. Alguém quiser, eu botei aí também. O nosso zap é o mesmo Pix que nós usamos também. O zap nosso é 71, é o código de área de Salvador, Bahia, 71-9927-88038. O Pix que nós estávamos usando do CNPJ, nós não iremos mais usar ele dentro do ministério. Já estamos providenciando
algo novo para cada um de nós aqui, no nome de Jesus. Estejam orando aí, que semana que vem, semana que vem, vamos estar aí vendo aí a montagem, a estruturação do nosso ministério, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar com uma identidade aqui, registrada em cartório e tudo mais, em nome de Jesus. Então, seja usado por Deus. Vamos por Pix, repetindo, 71997-88038. Esse é o nosso zap. Se você quiser uma oração, se você quiser uma visita, quiser um culto da sua casa, em algum lugar, é só chamar a gente. Eu não cobro para fazer visita, não cobro para fazer culto, não cobro para fazer oração. Ok? Então contribua, seja fiel. Eu sempre vou citar aqui esse versículo: o que é fiel no pouco será colocado no muito. É Bíblia, a palavra de Deus que diz isso. Então seja um fiel dizimista, um fiel ofertante, e você será honrado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Jeane e a levitazinha ali, prepare o louvor para todo mundo vocês ministrarem aqui. Amém? Vem, Jeane. Você está conosco? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a esse. É casal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Domingo venham, ou sexta-feira, quando quiser, venham. Venham. Vamos ter uma palavra, a palavra que a gente precisa. Eu não vou trazer uma palavra aqui só para alegrar vocês, não. Eu vou trazer a palavra que Deus quer falar com todos nesses últimos tempos. E com essa palavra nós temos um jogo ali, ó Deus. A intimidade com Deus é o segredo da prosperidade. Isso aqui é para a vida de todo mundo. Está todo mundo procurando a prosperidade, mas ninguém quer ter intimidade com Deus. E o slogan da nossa igreja é aquele: a intimidade com Deus é o segredo da prosperidade. Em nome de Jesus, vamos orar agradecendo. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma noite. Obrigado pelo teu grande amor, teu poder. Deus, que essa palavra seja selada em cada coração, Senhor. Eu creio que eu falei tudo que tinha que ser falado, e que todos possam desejar a tua graça, desejar a tua vontade. Agora me lembrei que em Romanos 12 diz: eita glória, que a tua vontade para nós é boa, agradável e perfeita. Meu Deus, Glória a é isso que o Senhor quer fazer por cada um de nós. Amém. Mas muitas pessoas, infelizmente, se acostumaram a viver de livramentos, de uma misericórdia rasa, de não ter. Parece que muitas pessoas não almejam um grande desenvolvimento, mudança, transformação, até porque não abrem mão dos seus pecados e esquecem que, se nós não abrirmos mão do pecado, virá a tua justiça. E o Senhor disse na tua palavra hoje que cada um será julgado segundo o seu proceder. E eu digo de novo: a tua palavra nos diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que todos busquem isso, andando segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Eu abençoo cada dizimista, eu abençoo cada ofertante, eu abençoo todos aqueles que estão contribuindo com essa obra. Que não falte a provisão, que não falte um milagre para ninguém, Senhor. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça desta vez Espírito do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que as doces consolações do Espírito Santo, o amor de Deus, a graça poderosa, olha aí, a graça poderosa do nosso Deus seja derramada na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida, hoje e sempre. E o povo de Deus diga: amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia.